E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula. E na aula de hoje vamos estar falando a respeito do campo harmônico com tétares. Mas antes, vamos aí estar relembrando o campo harmônico maior, certo? Então vamos lá. Vamos fazer de conta aqui que o tom da nossa música está em Dó maior, beleza? Daí pra gente montar todos os outros acordes, né? Até porque uma música ela não é composta apenas por um acorde só. A gente vai precisar aí, né, da fórmula da escala maior para achar o campo harmônico referente ao tom aqui que aqui estamos, certo? Lembrando que aí a fórmula da escala maior é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Isso aí são os intervalos, né? O que são os intervalos? Vocês têm que entender que os intervalos é a distância, né, de um ponto ao outro, ou seja, é a distância de uma nota a outra, tranquilo? Pronto. Então nós vamos usar desse artifício aí para estar montando cada um dos 7 acordes do campo harmônico maior, certo? Só relembrando, né, que aqui no nosso instrumento, né, na maioria grande parte dos instrumentos de corda, um tom equivale a 2 casas, beleza? Então se eu estou aqui nesse ponto, eu quero um tom tem que andar 2 casas, 1, 2, beleza? E meio tom ou semitom é metade disso, então você só vai arrastar uma casa, tranquilo? Então vamos lá. Então como o tom que a gente achou aqui é o tom de Dó maior, a gente vai ter que achar um Dó maior aqui na quinta corda, né? Então por isso que é importante também a gente saber o nome de cada uma dessas cordas aqui, né? A primeira importância é para localizar as notas aqui no braço, e a segunda é para achar o nome, né, do tom da música, o nome da nota, né? Então aqui Mi, Si, Sol, Ré, Lá. Então vamos achar um Dó aqui nessa corda Lá, que foi o tom da nossa música que a gente escolheu. Então a corda solta é Lá. Se a gente andar uma casa só aqui, fica o que? Lá sustenido, né? Porque a gente só aumentou um semitom, né? Se a gente andar mais uma casa aqui, ficou Si, beleza? Aí como o Si não tem sustenido, se você andar mais uma casa, a gente chegou na nota que a gente quer, que é o Dó, certo? Então vai ser o nosso primeiro acorde que a gente vai montar aqui, beleza? Então a gente vai usar de outro artifício chamado sobreposição de terças, né? Então a gente vai pular 3 notas aí para achar a primeira notinha que faz parte do nosso acorde, porque lembrando para vocês aí que grande maioria dos acordes é formado por 3 notas, seja ele maior ou menor, né? Essas 3 notas a gente chama elas de tríade, né? Ou seja, tônica, terça e quinta, beleza? Então para achar a nossa terça, a tônica aqui é sempre a primeira nota, na maioria dos casos, beleza? Então para achar a nossa terça a gente vai pular 3 notinhas, então 1, 2, 3, certo? Então Dó, Ré, Mi, achamos nossa terça. Para achar a nossa quinta nós vamos pular mais 3 notas, certo? Eu só acabei me passando do seguinte, era para eu mostrar para vocês aqui como é que a gente acha essa escala de Dó maior aqui no braço. A gente faz o seguinte, né? É só pegar essa formulazinha, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, beleza, vocês estão aqui no Dó, né? Como a primeira coisa que a gente quer é tom, então a gente tem que andar 2 casas, 1 a 2. Achamos o nosso Ré, então ficou Dó, Ré. A gente quer agora tom de novo, andamos mais 2 casas, 1 a 2. Paramos aqui no Mi, então até agora ficou isso aqui, Dó, Ré, Mi, certo? Então a gente agora anda um semitom, que é uma casa, né? Só que como aqui vai ficar muito longe, a gente teria que parar aqui. A gente vai jogar essa notinha aqui, que é um Fá, para a corda de baixo, beleza? Então até agora ficou isso aqui, Dó, Ré, Mi, Fá. Queremos um tom novamente, então andamos 2 casas, 1, 2. Achamos o Sol, queremos outro tom. Andamos 2 casas, 1, 2. Achamos Lá. Queremos outro tom também. Andamos 2 casas, 1, 2. Só que percebam que esse Si ficou muito distante. Então esse Si a gente vai jogar aqui para a corda de baixo, certo? E por último, para fechar aí, né, os intervalos da escala maior, semitom. Então uma casa, Si, Dó. Então ficou isso aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então voltando aqui para o acorde que a gente estava formando, que foi o acorde de Dó. Dó é a tônica. Andamos 3 notinhas, 1, 2, 3, achamos a terça. Andamos mais 3 notinhas, Mi, Fá, Sol, achamos a quinta, certo? Pronto, então agora a gente precisa verificar se esse acorde de Dó aí vai ser maior ou menor, né? Porque uma música é composta por acordes maiores
e acordes menores, certo? E lembrando também que o que faz dar essa diferença de característica de acorde maior para acorde menor, né? Ou seja, uma característica alegre para uma característica triste, é o intervalo da terça maior, certo? Para transformar um acorde maior para menor, é só vocês pegarem a terça maior dele e transformar em terça menor, ou seja, você vai pegar essa terça maior e transformar ela em terça bemol, certo? Terça bemol, você sabe que é só pegar a terça e voltar uma casa, porque bemol faz o quê? Reduz a altura da nota em um semitom, meio tom. E sustenido, você sabe também que é o oposto. Se bemol diminui, sustenido vai aumentar aí o mesmo valor, certo? Que é meio tom. Tranquilo aí? Então, se vocês pegarem o intervalo de terça do acorde maior, ele é formado por 2 tons, certo? Então, sempre quando a gente tiver essa distância entre a tônica e a terça, né, de 2 tons, o acorde é maior. Então, se vocês conferirem aqui no acorde de Dó maior, pegarem a tônica dele, beleza? E a terça dele aqui, ó, do Dó até o Ré você andou 2 casas. Então, você já tem o primeiro intervalo de tom aí, ó. E do Ré até o Mi, vocês andaram mais 2 casas. Então, tem o segundo intervalo de tom. Então, perceba que esse intervalo de terça aqui é composto por 2 tons. Então, sempre que acontecer isso, o acorde é maior, beleza? Agora, se o intervalo de terça for composto por 1,5 tom, certo? Então, por exemplo, se vocês pegarem aqui, ó, Dó, da distância do ponto Dó até o Ré sustenido, percebam, ó, do Dó até o Ré vocês andaram 2 casas, e do Ré até o Ré sustenido andou uma. Então, quando anda 2 casas é um tom, anda uma casa, meio tom. Então, vocês têm 1,5 tom. Então, isso aí já é em um intervalo de terça menor. Então, é assim que a gente vai fazer a conferência para cada um dos 7 acordes do campo harmônico. Então, sabemos aí que o nosso primeiro acorde de Dó ele já é maior, né? Então, você já pode até montar assim, ó, nesse esquemazinho aqui, né? Nesse formato aqui de lá do sistema Caged, ó. O primeiro acorde é Dó maior. Então a gente vai montar o segundo acorde, beleza? Que é o acorde de Ré. Então o Ré aqui é a tônica, para acharmos a terça vamos ter que pular 3 casas. Então 1, 2, 3, achamos aqui a terça que é um Fá. Pulamos mais 3 notas para achar a quinta. 1, 2, 3, achamos aqui a quinta que é um Lá, certo? Então agora, para saber se o acorde de Ré é maior ou menor, a gente vai entre a tônica e a terça, beleza? Então perceba, ó, do Ré até o Mi, vocês andaram, ó, 1, 2 casas. Do Mi, eu vou colocar o Fá aqui para ficar fácil a visualização de vocês, certo? Então aqui, ó, do Mi até o Fá, como o Mi não tem sustenido, né? Muita gente fala, muitos professores falam que tem Mi sustenido, que na verdade, se você parar para observar, é o próprio Fá, né? De qualquer forma, ó, do Mi aqui pro Fá você só andou uma casa. Então, ó, é 1,5 tom. Então sabemos que esse acorde aí é um acorde de Ré menor, beleza? Porque ele tem um intervalo de terça menor, ó. Então vai ficar nesse formatozinho aqui, beleza? E outra coisa, lembrando, para transformar um acorde maior para menor, percebam que essa forma, que é quase praticamente o Ré, quase a mesma forma do Dó, né? O Dó tá aqui, a terça do Dó era nesse dedinho aqui, tá vendo? Então, se vocês pegarem a mesma forma e arrastar aqui, ó, Dó sustenido, vocês já param no Ré, certo? Só que como o Ré possui um intervalo de terça menor, você vai pegar esse dedo aqui, né? Esse dedo aqui, o dedo 4. Como a terça ela tem que reduzir uma casa, ou seja, a terça bemol, vocês vão colocar esse dedo aqui, ó. Isso, e levantar esses outros 2. Então já fica na forma do Ré menor, certo? Próximo acorde, acorde de Mi. Então a tônica aqui é o Mi. Vamos pular 3, ó. Mi, Fá, Sol. A terça do Mi é um Sol. Andamos mais 3. Sol, Lá, Si. A quinta do Mi é um Si, beleza? Então vamos conferir de novo para saber se o acorde de Mi é maior ou menor. Se vocês notarem aqui, ó, quando vocês fazem isso aqui, ó, Ré, Mi, Ré o que, meu Deus, perdão, Mi, Fá, Sol, né? Então, ó, Mi, Fá, Sol. Perceba o seguinte, que quando vocês saem aqui do Mi até o Fá, só andou uma casa, então já tem um semitom,
beleza? E quando você sai aqui do Fá até o Sol, andou 2 casas, então 1 tom e meio. Então sabemos que o acorde de Mi também é menor, então você só vai pegar essa forminha aqui do Ré e andar 1 tom. Então até agora nosso campo harmônico ficou isso aqui, ó: Dó, Ré menor, Mi, beleza? Vamos fazer nosso acorde agora de Fá. O Fá, mesmo esquema, você pega o Fá aqui, Fá, anda 3 notas, Fá, Sol, Lá. A terça do Fá é um Lá, certo? E para achar a quinta, Lá, Si, Dó. A quinta do Fá é um Dó. Vamos conferir se o Fá é maior ou menor. Perceba que quando você sai aqui do Fá até o Sol, andou 2 casas. Quando sai do Sol até o Lá, andou mais 2 casas. Então você tem um intervalo de 2 tons. E quando tem um intervalo de 2 tons entre a tônica e a terça, o acorde é maior, certo? Então o Fá você pode fazer tanto igual a forma de Dó aqui que você fez, né? Só se você está aqui no Mi menor, só andar meio tom já é um Fá e fazer a forma do Dó. Mas quando eu estou tocando, para a distância entre os acordes não ficar muito longe, eu gosto de jogar esse Fá que eu faria aqui. Eu utilizo aqui o Fá na forma de Mi. Tranquilo? Pronto. Então o próximo acorde que a gente monta agora é o acorde de Sol. Então vamos pegar aqui, ó, tônica, Sol, 1, 2, 3. A terça do Sol é um Si, andamos mais 3 notas. Si, Dó, Ré. A quinta do Sol é um Ré, beleza? Então vamos conferir se nosso acorde é maior ou menor. Perceba que quando você faz isso, né, Sol, Lá, andou 2 casas, 1 tom. Sol, Lá, Si, andou mais 2, o segundo tom aí. Então temos 2 tons entre a tônica e a terça. Então sabemos que o acorde de Sol é maior. Então é só pegar a mesma forma que você utiliza aqui para o Fá e andar 1 tom, ó. Já é o Sol, tranquilo? Pronto, vamos para o nosso 6º acorde, acorde de Lá. Então pegamos aqui o Lá aqui, ó. Lá, Si, Dó, achamos a terça. Dó, Ré, Mi, achamos a quinta. E se você for conferir agora a distância entre a tônica aqui do Lá e a terça, né? Lá, Si, Dó. Percebam que tem um intervalo aí de 1 tom e meio. Então o acorde é menor. Então vocês pegam essa mesma forma aqui que vocês utilizaram do Sol e anda 1 tom para frente, só que tira o dedo. Por quê? Porque nesse formato aqui, que é o formato de Mi, que a gente utiliza no sistema Caged, a terça está nesse dedo, beleza? Então, para transformar o acorde menor, a terça tem que retornar 1 casa para trás, ou seja, andar meio tom para trás, reduzir. É só tirar esse dedo, porque automaticamente a pestana já aperta. Tranquilo? Prontinho. Então aí já fizemos o nosso Lá menor. O último acorde agora é o acorde de Si. O Si tem um detalhezinho, tranquilo? Mas vamos lá. Então pegamos aqui, ó, Si, Si, 1, 2, 3. Achamos a terça. Beleza? Então perceba que entre a tônica aqui e a terça já é 1 tom e meio. Então você já sabe que esse acorde de Si aí, ele pode ser um acorde menor, só que tem um detalhe. Percebam que quando vocês andam aqui da terça, né, até a quinta, ó, 1, 2, 3 do Si, tem mais um intervalo de 1 tom e meio, certo? Então percebam que você tem 2 intervalos de terça menor em um acorde só. Quando isso acontecer, que vocês tiverem 2 intervalos de terça menor em um único acorde, esse acorde se transforma em um acorde meio diminuto, beleza? Então fica nessa forma aqui, ó, né? Fica essa forma para a região superior aqui a partir da 6ª corda, e para a região inferior a gente utiliza essa forma aqui, ó, né? Que seria a partir da 5ª corda. Só que, galera, não se preocupem em utilizar o acorde meio diminuto agora, né? Porque esse tipo de acorde aqui a gente só utiliza em preparações para fazer o retorno para o 1º grau. Por exemplo, é o famoso 2-5-1. Mas na maioria dos casos da música pop, a gente vai utilizar esse Si menor mesmo, tá? Para utilizar o Si menor tranquilo, beleza? Então, já conseguimos aí montar o nosso campo harmônico maior, beleza? Então, eu vou passar o nosso campo harmônico maior uma vez aqui, ó. Então, ó, Dó, Ré menor,
Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si meu diminuto. Só que como eu falei para vocês, esse Si aqui a gente vai utilizar menor mesmo, beleza? Então vamos aqui para a nossa aula definitiva, que é o campo harmônico com tétrades, beleza? A palavra tétrades, né, vem do número 4, beleza? Então, ou seja, vai ser os acordes aí do campo harmônico com a tríade, ou seja, as 3 notinhas, e a gente vai acrescentar uma nota extra, beleza? Que é a sétima. Só que tem um detalhe, para os acordes maiores, a sétima vai ser maior, e para os acordes menores, a sétima vai ser maior, beleza? Dá para vocês montar aí os acordes com sétima, ou seja, o campo harmônico com tétras, fazendo o mesmo esqueminha aí que eu fiz, né, utilizando a sobreposição de terças. Então percebam o seguinte, aqui no Dó, como vocês pararam aqui na quinta, né, lembra disso, que a quinta do Dó era um Sol? Se vocês fazerem o mesmo esquema da sobreposição de terças, ó, 1, 2, 3, já achou a sétima do Dó, que é um Si. Beleza? Então é só vocês, por exemplo, pegar essa forma aqui do acorde maior, né? Se você sabe que o Si tá aqui, ó, né? Vocês vão colocar o segundo dedo aqui e levantar só esse dedo 3 aqui. Pronto. Essa aqui é uma forma clássica que a gente usa aqui para os acordes com sétima maior, a partir aqui da quinta corda, certo? Então, por exemplo, essa mesma forma aqui vai servir para todos os acordes aí com sétima maior do campo harmônico. O Fá mesmo, por exemplo, se vocês pegarem essa forma do Dó aqui e ir arrastando ela, ó, Dó, Ré, Mi, anda meio tom, achou o Fá, que já é um Fá com sétima maior, certo? Só que foi o que eu falei, como essa região aqui ficou distante, o Fá com sétima maior a gente vai jogar aqui para sexta corda, que já muda a forma um pouquinho, fica essa forma aqui, ó. Beleza? Então vou mostrar aqui para vocês como é que faz o Ré agora, ó. O Ré, lembrando que a quinta do Ré era por exemplo, eu já vou pegar da quinta porque é mais rápido, eu não preciso fazer aquele processo todo do início. Então vou pegar aqui da quinta, ó. Do Ré vão dar 3, 1, 2, 3. A sétima do Ré é um Dó. Então se vocês pegarem aqui já a forma aqui do Ré menor, né? E tirarem aqui, por exemplo, esse dedo, vocês podem tirar ele porque ele é somente a repetição da tônica. Então a tônica, se repetir, você pode tirar, ó. Então automaticamente a pestana aqui já está apertando um Dó. Então isso aqui já é um Ré com sétima menor. E como um Mi é um acorde menor também, né? Vocês me perguntam, poxa, como é que eu sei, né, que o Mi é um acorde menor? Porque se vocês pegarem, né, bem lá no início que eu falei, depois que a gente terminou de formar todos os acordezinhos maiores e menores, formou uma regrinha aí. Qual seria a regrinha? Maior, menor, menor, maior, maior, menor e menor, certo? Então é só pegar essa forma aqui do Ré, ó, e arrastar um tom. Já é um Mi com sétima menor, beleza? Então eu não vou precisar falar isso aqui porque esse processo vai se repetir para tudo, para todos os acordes aí. É só vocês fazerem isso que dá certo, né? Então o próximo acorde, que seria um Fá, a gente utiliza essa forma aqui, ó. Essa é a forma do acorde com sétima maior, certo? Só vai ter um detalhe aqui, o seu acorde de Sol maior aqui vai ser um acorde dominante, certo? Porque entre o intervalo dele de sétima para o intervalo dele de terça, né? Então se você pegar aqui, ó, Fá, Sol, Lá, Si, possui 3 tons, certo? Ou seja, o trítono, né? Porque aqui, ó, do Fá pro Sol andou 2 casas, então um tom, do Sol pro Lá andou mais 2, e do Lá pro Si andou mais 2, né? Que o Si é a terça do Sol, então tem 3 tons, é um intervalo, é um trítono, né? Ou seja, um intervalo de 3 tons. E esse acorde dominante, né, a gente usa sempre em cima do quinto grau do campo harmônico para criar essa tensão, né, e voltar tudo do início, ou seja, criar tensão e resolver no nosso primeiro grau, que é o Dó, certo? Então a forma aqui ficou essa aqui, ó. O Sol é um acorde dominante quando a gente adiciona a sétima dele. E o Si, né, que eu tinha esquecido de falar anteriormente, o Si meio diminuto, eu tinha me passado de falar anteriormente, a sétima dele já está embutido aqui, ó, no acorde meio diminuto, né? Que esse dedinho aqui está apertando o Lá, né? Que já é a sétima do acorde
de sétimo grau, que é o Si. Então a forma, como eu tinha falado, para a partir da quinta corda, que é a região inferior, é essa daqui, e para a região superior é essa daqui, ó. Certo? Aí vocês me perguntam, poxa, mas onde que eu vou aplicar? Para que eu quero aprender isso, né? O campo harmônico com tétrades, ou seja, o campo harmônico com os acordes com sétima maior, né? É só vocês pegarem, por exemplo, qualquer música aí que vocês sabem. Por exemplo, vou dar dois exemplos de músicas aqui, né? Vou dar o primeiro exemplo com esse exemplo aqui da música da harpa. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador, né? Então, como vocês já aprenderam aí a forma para cada um desses acordes aí com sétima maior, é só substituir, que já dá um embelezamento a mais na música. Então vai ficar assim, eu vou tocar como é que vai ficar agora, a mesma música, ó. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador, né? Já dá um embelezamento a mais para a música aí, certo? Só tinha me esquecido de falar também, para transformar aqui, por exemplo, um acorde com sétima maior a partir da sexta corda, né, para um acorde com sétima menor, é só fazer essa alteração aqui na forma, ó. Vocês podem tocar assim, né, com praticamente todos os dedos na mesma casa, ou fazer uma pestanazinha aqui, ó. Mas se for fazer essa pestanazinha, só toma cuidado para abafar aqui, ó, essa quinta corda, né, porque essa notinha que ela não faz parte da formação do acorde, né. Então pode ser assim ou dessa forma aqui, ó, né. Pronto, vou dar mais um exemplo de música aqui, certo? Eu vou dar outro exemplo de música, vai estar aqui no tom de Ré maior. Então, por exemplo, se vocês pegarem aquela música lá do Djavan, né? Aqui, ó. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Se vocês substituírem essa música aqui pelos acordes com sétima maior, né, que é o campo harmônico com tétrade, já dá a característica da música MPB, que é justamente isso aí, né? Utilizar esses acordes aí com sétima maior. Quer ver? Ó. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro.